Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Isa e, bem, se você confia em mim e você tá ouvindo este vídeo agora, muito obrigada por estar aqui, de verdade. Hoje eu estava bastante reticente de trazer esse conteúdo aqui pro canal, mas que essa seja uma mensagem de esperança para quem tá me ouvindo. Que não há barreira que a gente não consiga suplantar. Que se você estiver passando por uma fase de extrema dor, eu te digo, meu querido, minha querida, que nada dura para sempre. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Eu vim falar com vocês sobre a minha noite escura da alma. A noite escura da alma é uma fase do despertar espiritual marcada por profunda dor, mas uma dor que precisa vir à tona para ela ser transformada, para ela ser ressignificada na trajetória da pessoa, tá certo? Bom, eu tava parando para pensar sobre isso. Eu quero, antes de começar a relatar aqui como foi essa minha experiência, quero deixar bem claro que essa é a minha experiência pessoal, a minha experiência de vida. Eu, Isadora, pode não ser assim com todo mundo, pode ser de outra forma para outra pessoa. Quero dizer que para mim foi assim. O que é o despertar espiritual? Desculpa. O que é a noite escura da alma? Que fase é essa do despertar espiritual? É a fase, como eu falei, em que a pessoa passa por extremos momentos de dor, como se ela tivesse, sinceramente, gente, é como se a gente estivesse sendo rasgado ao meio. É como se cada parte da gente estivesse sendo quebrada por dentro para dar início a uma nova pessoa. E a noite escura da alma, para mim, levou em torno de 13 anos. Eu tô com 31, então começou lá quando eu tinha 17, 18 anos, passando por uma fase de saída da adolescência e de entrada na vida adulta, em que perguntas são normais, obviamente. Perguntas de quem sou eu, para que lado eu vou, o que eu quero construir na minha vida. E a gente passa a ressignificar tudo. Mas eu vivenciei uma experiência em que todas as minhas certezas foram colocadas abaixo. Eu passei por uma intensa crise dentro da minha família por questões de dificuldade financeira. E nada disso é confortável de eu estar falando aqui pra vocês. Mas, novamente, eu tô colocando isso como uma experiência minha pra que quem tá me ouvindo saiba que a gente pode, sim, se transformar. Que a dor não dura pra sempre. Então, foi justamente essa dificuldade financeira que fez também com que a instabilidade emocional das pessoas ao meu redor e a minha também se tornasse uma grande confusão mental e emocional para mim. E por que eu digo que começou lá o meu momento de noite escura da alma? Porque foi justamente o momento em que todas as minhas certezas vieram abaixo, como eu disse, e foi o momento em que eu precisei ser firme, mesmo com as dificuldades financeiras, como eu disse, mesmo sabendo que as coisas não estavam bem, mesmo sem entender quem eu era e o que eu precisava ser. Eu só entendia que eu precisava ser firme, que eu precisava continuar. Eu vivenciei tormentos muito grandes no sentido espiritual, tormentos de provação, momentos de provação mesmo espiritual,
em que seres não tão bem intencionados se aproveitaram da minha fragilidade para me perturbar. Mas eu, de alguma forma, eu comecei uma jornada de autoconhecimento e uma jornada junto à espiritualidade. Foi naquele momento, ali, entre 19 e 20 anos, que eu vi que eu precisava de algo para que me ajudasse a passar por esse momento de dificuldade. E esse algo, hoje eu sei que é a minha conexão com a fonte criadora. Mesmo eu estando destruída por dentro, porque eu também precisei rever o papel de cada um dentro da minha vida. Eu sei que eu fantasiava demais sobre a minha família, sobre os meus pais. E eu precisei enxergar as pessoas como elas realmente eram. Que os nossos pais não são heróis, né? Eles também têm as questões deles. Mesmo passando por tudo isso, eu posso dizer que a única coisa que realmente me impulsionava para frente era o meu desejo. Era o meu desejo de continuar estudando, de continuar me aprimorando, de correr atrás de quem eu realmente era. E também isso, obviamente, nos leva a criar uma conexão com quem nos criou. E aí, por mais que tudo parecesse escuro, difícil, doloroso, aí que começaram as vozes também de espíritos bondosos querendo me ajudar na minha caminhada. Foi aí que a minha mediunidade realmente aflorou e eu comecei a receber mensagens e comecei a estreitar os meus laços com aquilo que a materialidade não dá conta, ou seja, pro que tá para além da nossa experiência encarnada. E a experiência foi se intensificando tanto que eu precisei de ajuda para entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu me senti bastante solitária nesse processo, gente. É muito difícil, de verdade. Isso me deixa até meio emotiva aqui. É difícil quando você vê tudo que você sabia e conhecia ruir e você precisa ser firme e você buscar respostas por si mesmo, por si mesma. É um processo extremamente solitário. E eu vi aquilo consumindo a minha energia. Foi então, né? Isso tudo durou a faculdade inteira. E foi aí então que veio a pandemia e eu precisei, né? Enfim, a pandemia veio e eu precisei ficar em casa, como todo mundo. Só que aí que a coisa começou a ganhar um novo sentido pra mim. Porque durante todos esses anos da faculdade eu fui muito ligada a uma certa doutrina religiosa, que é uma doutrina que ainda acredita em culpa, pecado, que a gente deva ser punido por qualquer coisa que a gente faça, né? Com a ideia ainda de bem e de mal muito rígidas, ideia de inferno, de paraíso, tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu queria mais também. Saber de outras coisas. E aí eu fui correr atrás de meditação, fui correr atrás de
coisas que complementassem o que eu já estava entendendo e descobrindo. Mas sempre com aquela carga de dor, né? Sempre com aquela. É o que eu tô falando. Na noite escura da alma, todas as portas se fecham. Você quer uma oportunidade de trabalho, parece que você só recebe não. Você só se envolve romanticamente com pessoas que não tem nada a ver com você, né? Você também não consegue. É como se tivesse, gente, um buraco dentro do seu peito e você quisesse entender por que as coisas estão assim, né? Por que que nada dá certo? Por que que nada vai para frente? E aí, voltando ao momento de pandemia, que eu já estava lá bastante ahn, conectada com essas questões de meditação, de respiração, aí eu comecei a receber mensagens em casa, né? Mensagens que eu psicografava em casa. E eu precisei de ajuda para entender o que que era aquilo. E aí eu fui para uma outra doutrina que me ensinou muita coisa do que eu sei hoje e que eu sou muito grata por essa doutrina existir. É uma doutrina que já me trouxe uma outra percepção sobre o que é estar vivo, sobre o que é estar viva. Me ajudou a tirar um pouco da culpa que eu sentia de viver, né? De ter uma nova intencionalidade na vida. E aí. Mas por que que eu ainda acho que eu ainda estava ali na noite escura da alma? Mesmo sentindo uma leve melhora. Porque pra mim, eu ainda me sentia no frio espiritual. Eu ainda me sentia no desalento. É como se eu não visse uma luz no fim do túnel. Como se eu tivesse. Sabe quando você tá no inverno e você precisa estocar comida? Não é algo que a gente enfrente aqui no Brasil, né? Mas é como se eu estivesse justamente nesse momento de hibernação. Procurando emprego, nada ia pra frente. Eu não conseguia nada de emprego, gente. Era muito difícil. As portas se fechavam na minha cara, né? E até mesmo os empregos que eu consegui, eu me sentia extremamente insegura. Eu me sentia assim incomodada com o fato de que é, é como se eu ainda não tivesse me encontrado profissionalmente e ainda continuando a me relacionar é, com pessoas que não eram compatíveis comigo. Tô falando romanticamente e até essas questões de amizade, porque não é com todo mundo que a gente vai realmente poder construir amizades, né, verdadeiras. Graças a Deus eu tive amizades e tenho amizades verdadeiras, mas não é assim o tempo inteiro, né? A gente só pode contar com uma ou duas pessoas no máximo. E então, mesmo eu descobrindo essa outra doutrina que me trouxe novas perspectivas, que nós não somos só um espírito encarnado aqui, que a gente tem uma história como espírito, eu ainda sentia uma dor profunda. Eu ainda sentia que, como se Deus tivesse me abandonado. Isso é uma metáfora. É óbvio que eu sempre tive a minha fé muito firme dentro de mim, que Deus não ia me abandonar, que, que a resposta viria de alguma forma. Mas externamente, ou seja, na vida material, era como se Deus tivesse me abandonado, porque por essas dificuldades todas que eu enfrentei. Dificuldades financeiras, dificuldades profissionais, dificuldades de me conectar. Eu tive relacionamentos tóxicos. Tóxicos não no sentido vulgar que
todo mundo fala, mas tóxicos no sentido de serem incompatíveis comigo, de espelharem ainda muitas dores que eu senti aqui dentro. E, e aí, gente, a coisa foi intensificando. E o mais louco de tudo isso é que você sente um cansaço tremendo, né? Porque quando você tá nessa fase de hibernação, em que você tá enfrentando essas dores vindo à tona, que você descobre que você é uma pessoa, não é uma pessoa como você pensava que você fosse, né? Você tem que se quebrar inteiro para se redescobrir uma nova pessoa. Mas eu tava falando disso justamente porque é, a gente fica cansado desse processo, né? É como se a nossa cabeça ficasse drenada o tempo inteiro. Porque, claro, se a gente também é um ponto de comunicação, se a gente não tá bem firme, se a gente não tá preparado para isso, a gente também se torna alvo, né? Para trocas energéticas que não são tão legais, que sim, que sim, como é que eu vou falar? Desgastam você. Depois você vai entender que isso pode fazer parte sim de uma depuração, mas tudo bem. Então, assim, foram um caos nos últimos 13 anos. Foram um caos dentro de mim. Mas foi um caos necessário. E eu tô saindo da noite escura da alma. Porque também eu precisei ir a fundo dentro de mim. Eu precisei recorrer a outras ferramentas que me fizessem entender a origem de todas essas dores. Foi quando eu busquei com a maior responsabilidade do mundo, porque eu sei que a gente precisa buscar profissionais sérios. Eu busquei ajuda e eu fui entendendo grande parte dessas dores, onde elas surgiram, qual era o arquétipo que estava ativado ali, que me fazia murchar. E eu fui apagando, eu fui ressignificando todo o meu passado como espírito. Todo não, né? Maneira de falar, porque todo eu acho difícil. Nós temos muitas e muitas vidas, mas eu fui acessando o que estava mais latente para mim, junto com uma pessoa que é de extrema responsabilidade e segurança. Eu fui acessando e liberando essas coisas. Fui liberando e ressignificando essas dores. E eu acho de verdade, gente, com a maior humildade do mundo, eu acho que o plano espiritual trouxe isso também pra mim. Momentos de extrema dor do meu passado como espírito, porque eles sabiam que eu teria capacidade. E estava chegando a hora de eu olhar pra isso e libertar isso. E foi a partir desse momento de olhar para essas dores, ressignificar essas questões, que eu comecei a entender o meu poder. E eu comecei a me conectar verdadeiramente com o meu eu, com quem eu sou, enquanto filha desse Criador, dessa fonte criadora. Eu fui compreendendo cada vez mais que a gente escolhe alimentar as vibrações que vão moldando a nossa vida. E a culminância desse processo,
ainda está acontecendo, né? Mas eu enfrentei a noite escura da alma. Estou emergindo desse processo. Resolvi criar esse canal justamente para falar sobre essas coisas também, para trazer novos updates de energia, para contar um pouco da minha história e dizer para vocês, eu também só saí dessas dificuldades, eu só olha que oportunidade mágica, né, de depuração, de purificação. Isso só foi possível a mim também, porque eu tive a coragem de enfrentar e eu tive a coragem de seguir em frente. Por mais que eu sentisse que eu estava sendo mastigado todos os dias, alguma coisa não me parou. E eu, como uma boa escorpiana que sou, eu desço até o fundo do poço para poder emergir cada vez mais forte. Mas olha, gente, é normal sentir cansaço. É completamente normal. Chega uma hora que a gente pensa, caramba, já não deu, não, Deus, de tanta aprovação, de tanta coisa. Até quando isso vai durar? Mas continua. Só continua. Alimenta a fé dentro de você. Alimenta a confiança dentro de você. A ajuda chega também. A gente não é obrigado a passar por nada sozinha. E foi exatamente isso que eu aprendi. A partir do momento que a gente aprende a dar as mãos aos outros e fazer a gente se impulsionar como coletividade, obviamente, entendendo a nossa individualidade também, isso é uma bênção. E tudo se integra de forma maravilhosa. E hoje, eu sou Isadora, estou em paz comigo mesma. O sol brilha para mim, porque eu também passei a me entender como uma pessoa que teve essa oportunidade incrível de se purificar. E daqui para frente, eu quero ser capaz de cada vez mais construir uma vida diferente para mim. E eu sei que eu sou capaz e que eu vou conseguir. Então, se você gostou desse relato, deixa seu like, deixa seu comentário. No que eu puder te ajudar, estou aqui. E vamos nessa juntos. Deixa pra mim o que você realmente achou mais impressionante dessa história toda. E se você acha que você está passando pela noite escura da alma, deixa aqui também, que eu vou te ajudar de alguma forma. Por mais que eu não seja a pessoa mais iluminada desse planeta, obviamente, também tem as minhas questões, mas eu tô aqui disposta a criar esse canal, tá certo? Esse canal de comunicação, tá certo? Então é isso, gente. Essa foi a mensagem. Espero que estejam bem, que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!